Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar o professor Naor Neves. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma alegria participar desse projeto e eu tenho um carinho muito especial pelo MASP e pelo Centro de Pesquisas Anuarte também. Muito bem, vamos à primeira pergunta, professor. Nos conte um pouquinho sobre o contexto da sua infância. Nos fale onde o senhor nasceu, sua data de nascimento, também o nome completo, né? E um pouco sobre os seus pais e os seus irmãos. Ok, eu tenho o privilégio, isso implica em maiores responsabilidades, de ter nascido em um lar adventista. Meus progenitores, os pais, avós, bisavós e uma trisavó me deixaram um legado muito positivo de honestidade, fidelidade, espírito missionário e zelo pelo sagrado. Quando se fala em zelo pelo sagrado, isso envolve o culto familiar, tanto o vespertino como o matutino. Então, realmente, isso é um legado fantástico para a minha vida, para a minha existência. Meu nome completo, Naor Neves de Souza Júnior. Eu tenho o privilégio de ter o nome do meu pai, mesmo sendo filho do meio. Eu nasci em São Paulo, capital, no dia 14 de outubro de 1953. Meu pai, como já disse, chama-se Naor Neves de Souza, já falecido. Ele foi um alfaiate durante boa parte de sua vida e nos últimos anos ele se tornou um comportor de êxito. E minha mãe, Ruth Pinho de Souza, que de alguma forma ela foi uma obreira bíblica a vida inteira. O legado espiritual desse extraordinário casal, meus pais, alcançou e influencia positivamente até hoje nós, os filhos, os cônjuges, netos e muitos outros que com eles conviveram. Eu tenho dois irmãos, o mais velho chama-se Eliseu Pinho de Souza, ele é um médico naturista, ele reside em Guatemala, na América Central, e faz um trabalho maravilhoso, não só no aspecto profissional, valorizando os princípios de saúde da Igreja Adventista, mas também como missionário. Ele tem tido uma vida muito ativa na igreja lá de Guatemala. E o meu irmão mais novo, bastante conhecido aqui no Brasil, embora aposentado como eu, ele continua na ativa, pastor Jonas Pinho de Souza, um grande pastor, né, que tem feito um trabalho maravilhoso para Deus. Muito bem, professor. Então, o senhor já nos contou que nasceu em um lar adventista, que o seu pai foi um comportor, a sua mãe uma obreira bíblica. Qual foi a influência cristã da sua família para que o senhor também seguisse o caminho cristão? Houve uma pessoa, um momento marcante para que o senhor também se decidisse, né? Houve um momento de conversão? Júlia, é impressionante como às vezes nos esquecemos que a conversão é um processo que não corre apenas na vida daqueles que um dia não eram adventistas se tornaram adventistas. Então, eu creio que mesmo aqueles que nasceram na igreja como eu, eles passam por uma experiência de conversão. A história começa com meu bisavô e minha trisavó. Eles foram contatados inicialmente por comportores adventistas. Parte da história de meus antepassados está registrada no livro do pastor Plácido da Rocha Pita, intitulado Por que Mudei de Exército? Nesse livro, ele conta um pouquinho de meus antepassados, cujo personagem principal é um tal de Pedro Macedo ou Pedro Fiscal. Foi meu bisavô. E, de alguma forma, sua mãe, minha trisavó, também se converteu ao adventismo. Pessoalmente, mesmo nascendo em um lar adventista, e não me afastando dos princípios cristãos e da igreja, meu encontro pessoal e marcante com Deus ocorreu após profunda reflexão espiritual, poucos meses antes de iniciar minha carreira universitária. Na ocasião, houve um forte e uma decisiva influência de Esther Pinho, minha tia.
Meu batismo ocorreu quando tinha 11 anos de idade, em 1965, na igreja de Mirandópolis, São Paulo. O pastor oficiante, aquele que me batizou, pastor Assad Bechara. Que legal. Professor, nos conte um pouquinho sobre a sua educação. Onde o senhor cursou os primeiros anos escolares, né, o primário, o ginásio, o científico, e depois a graduação. Como que o senhor decidiu seguir a carreira de geólogo na área de ciências, né? Nos conte um pouquinho sobre isso. Bem, eu tive o privilégio de ter educação básica nas nossas escolas adventistas. Eu fiz o primário, né, chamado primário na ocasião, na Escola Adventista de Mirandópolis, em São Paulo. Aliás, eu comecei antes, quando a igreja era na rua Luiz Góes, né, bem antiga, cujo o pastor era o pastor Edgar de Oliveira. Pouca gente talvez esteja vivo que frequentou essa igreja lá atrás. E, em seguida, a igreja passou a ser de Mirandópolis, na mesma região. Então, lá eu fiz o primário. O ginásio foi no Ginásio Adventista Campineiro, GAC, hoje Unesp, Campus Hortolândia. O científico também na mesma instituição, só que tinha mudado de nome. Passou a ser Instituto Adventista Campineiro. Depois IASP e hoje UNASP. Quer dizer, 4 nomes para a mesma instituição de ensino. Muito bem, após essa formação básica, numa escola cristã adventista, eu começo minha carreira, foi algo providencial. Eu busquei a orientação de Deus para a minha escolha, e Deus, de maneira clara, mostrou para mim. Eu sou grato a Ele por isso. Então, eu consciente de que Deus tinha um plano em minha vida, eu começo meu curso superior em geologia na Unesp, campus de Rio Claro. E lá, então, eu fiz toda a minha graduação durante 5 anos. Em seguida, eu trabalhei um tempo na Petrobras, né, fiz um curso de introdução à geologia do petróleo. Tem uma experiência marcante, porque eu talvez tenha sido o primeiro e único geólogo a guardar o sábado numa plataforma de petróleo. Foi um momento assim marcante, né? E eu realmente não me esqueço nessa ocasião. Meu mestrado, então, eu inicio minha carreira acadêmica em seguida, quando saí da Petrobras, e desenvolvo meu mestrado no Departamento de Geotecnia, a Escola de Engenharia Civil da USP, Campus São Carlos. No mesmo local, na USP, eu faço um doutorado em 1992, no curso de Engenharia Civil, aplicado realmente a grandes obras de engenharia, onde o geólogo tem a participação. Muito bem. Agora sobre o seu casamento e a família que o senhor constituiu. Nos fale um pouquinho sobre a sua esposa, a atuação dela, o nascimento, quando foi o casamento de vocês e até em qual momento da trajetória vocês se conheceram. Bem, Deus é bondoso. Se eu pedir orientação dele para realmente escolher minha profissão, mais importante do que isso é a minha futura companheira, minha esposa. E eu pedi a Deus, e de maneira direta e objetiva, ele me mostrou, é ela. Então, isso me deu segurança para que, né, durante toda a minha vida, eu tivesse ao meu lado alguém indicado por Deus. E foi fundamental, porque eu tive que ficar muito tempo longe de casa, por ser um criacionista militante. E ela realmente fez um trabalho maravilhoso. Ela chama-se Noemi Alves Jorge de Souza. Ela é cirurgiã dentista, formada pela Unesp também. Ela nasceu aqui em São Carlos, onde eu estou, no dia 15 de novembro de 1958. Meu casamento foi em 11 de julho de 82. Então, completamos já 38 anos, na Igreja Central de São Carlos. O pastor oficiante do meu casamento foi o pastor Telmo Ribas. Nosso namoro, na realidade, para mim, não é um casamento, 11 de julho, mas é quando eu começo a namorar com a minha esposa. Então, isso foi há 42 anos atrás. 6 de maio de 1978. Aí eu assumo meu compromisso por toda a vida. Então, não são 38 anos de casamento, são 42, muito embora tenha esperado direitinho, 4 anos de namoro, fiéis a Deus, um relacionamento puro. Então, nesses 38 anos
de vida matrimonial, com sistemáticos períodos de ausência, né, minha parte como obreiro e criacionista militante. Algo realmente fantástico ocorreu. A extraordinária dedicação da Noemi contribuiu muito para a atual estabilidade moral, espiritual e escolhas acertadas dos nossos filhos. Bom, quando se fala em filho, eu confesso que eu me considero um autêntico criacionista, porque eu criei 4 filhos, né? Então, Deus me deu realmente esse privilégio de receber esse presente. 4 lindos e inteligentes filhos, tementes a Deus e recebendo suas providenciais bênçãos, como 6ª geração de adventistas, meus filhos. O primeiro deles nasceu em 19 de janeiro de 1984, é o Israel. O Israel se formou em Direito pela Unesp. Ele buscou um doutorado na área de Economia Criativa pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ele é funcionário público do Sebrae Nacional em Brasília, casado com Silaine Bori, jornalista, filha de pastor Newton Brito, pais do meu primeiro neto, Gabriel, Silaine e Israel. Esse é o Israel, meu primeiro filho. O Tiago, segundo, nasceu em 11 de março de 1988. Ele se formou em Biologia pela Unesp, buscou um doutorado em Genética pela USP e atualmente ele é perito criminal e professor do NASP, onde você está. O NASP Engenheiro Coelho. A terceira, a filha, Deus então me deu os 2 primeiros filhos para que eles e eu cuidássemos das 2 meninas que viriam depois. Está vendo como Deus é bondoso? É verdade. A Ana Cláudia nasceu 16 de agosto de 91. Ela se formou como cirurgião dentista na mesma universidade da mãe, Unesp, e é casada com o engenheiro Matheus Guesse. Finalmente, Sara Alves Jorge de Souza nasceu em 4 de julho de 2000 e ela atualmente é estudante. Acabou de entrar na Universidade de Medicina. Então, esses são essas 4 presentes que Deus me concedeu, 5, né, minha esposa, com quem eu convivo os melhores momentos da minha vida. Amém, que legal. Professor, então, o senhor nos contou já que a sua escolha pelo curso de geologia foi providencial. O senhor já esperava se tornar um criacionista militante, como o senhor mesmo definiu, né? Como que o senhor considera que foi usado por Deus para contribuir com a obra adventista, com a pregação do Evangelho? Isso realmente é algo maravilhoso, como Deus é bom. Eu creio que talvez antes de nascer ele já tivesse um plano para a minha vida e as conjunturas pelas quais realmente eu vivenciei, eu passei, parece que contribuíram todas elas para fazer o que eu faço hoje. Então, é Deus dirigindo minha vida, às vezes de uma maneira que eu não entendia muito bem, mas hoje, olhando para trás, eu percebo a mão de Deus dirigindo minha vida em todo momento. Então, academicamente, em nível superior, minha vida começa em 75 e vai até 95, ou seja, durante esses 20 anos, eu desenvolvi uma carreira profissional, acadêmica, como aluno, professor e pesquisador na Petrobras, na Unesp e na USP. Na ocasião, minha experiência profissional me possibilitou adquirir uma sólida base científica, vários projetos de pesquisa e, evidentemente, todos eles no campo da geologia, permitindo também ter realmente algum conhecimento no campo da biologia e paleontologia. Historicamente, hoje não é tão comum, mas quando se fala em geologia, biologia e paleontologia, nós falamos em história natural, né? Uma área muito importante, inclusive para o trabalho que eu realizo hoje. Posteriormente, depois desses 20 anos aí nas universidades públicas, instituições públicas, eu, a partir de um convite providencial também, eu já como obreiro do NASP, que essa minha função foi de 95 a 2019, 24 anos. A proposta, eu realmente tive um contato com acadêmico com a igreja. E a proposta curricular diferenciada da Igreja Adventista, das instituições de ensino,
para todos os cursos nos quais ministrei aula, a experiência docente, os estímulos acadêmicos e espirituais, o adequado e agradável ambiente de trabalho, tudo isso somou de maneira muito positiva à minha experiência anterior nas instituições públicas, ampliando muito minha cosmovisão e me capacitando, então, para avaliar criteriosamente as propostas, né, envolvidas na controvérsia evolucionismo versus criacionismo. Esse desafiador, complexo e multidisciplinar campo de investigação, no contexto dessa controvérsia, abrange a ciência, a história, a filosofia e a teologia. Algo assim um tanto difícil, desafiador, mas compensa o esforço e a dedicação empreendidos, pois esse tipo de conhecimento possibilita a construção de modelos muito mais consistentes e respostas muito mais coerentes nas questões sobre as origens. Nessa trajetória, eu não posso olvidar de uma pessoa extraordinária, muito conhecida aqui em nosso meio da igreja no Brasil, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, que, com seu pioneirismo, admirável idealismo, incansável dedicação e genial produtividade, impactou a minha vida e a de muitos outros, envolvendo-nos em edificantes projetos, marcando assim indelevelmente a história do criacionismo no Brasil, cujos inúmeros frutos somente revelarão sua verdadeira dimensão na eternidade. Esses 44 anos, então, de vida acadêmica, de ricas e providenciais experiências espirituais, acadêmicas e profissionais, resultaram em inúmeros contatos extremamente proveitosos. Centenas de palestras nos mais variados ambientes acadêmicos, vários artigos e vídeos publicados, capítulos de livros na área e 2 livros, Uma Breve História da Terra e A Grande Extinção em Massa, que está para ser publicado na CPB. Em minha experiência acadêmica e profissional, tive o privilégio de colaborar na área administrativa em vários setores, dentre outros, como coordenador do curso de Engenharia Civil na Unesp Ilha Solteira, coordenador de pós-graduação em Educação no UNASP São Paulo e UNASP Engenheiro Coelho, e responsável pela implantação e coordenação do curso de Engenharia Civil no UNASP Engenheiro Coelho, e uma função que eu desenvolvi durante 10 anos, de 2007 a 2017, diretor da subsede brasileira do Geoscience Research Institute, sediado em Loma Linda University. Então, eu fico feliz em olhar para trás e ver como Deus realmente me abençoou. Que legal! Muito bem, professor. E ao longo da sua trajetória aí, envolvido com o criacionismo, né? O senhor teria alguma história que foi marcante na sua vida ou no seu trabalho, que o senhor viu resultados interessantes, o senhor poderia nos contar? Muitas vezes as experiências, elas podem se revelar positivas no futuro, mas no momento que a gente vivencia elas, muitas vezes não são agradáveis. Eu me lembro agora, já fiz um comentário breve, do tempo que eu trabalhei na Petrobras. Um geólogo de petróleo, ele trabalha 15 dias, normalmente, e 15 dias ele descansa. Nos 15 dias que ele está no trabalho, é algo contínuo, ele passa pelo menos 2 sábados num posto de perfuração de petróleo, ou mesmo de outros tipos de atividade na Petrobras. No meu caso, era exploração de petróleo. Eu fiquei, depois de um curso introdutório em Salvador, na Bahia, fui para uma plataforma lá em Sergipe, perto da praia do Atalaia, um campo a 50 quilômetros do mar, uma plataforma de petróleo. E nesse local, durante os 15 dias que lá fiquei, eu guardei o sábado de maneira correta, do pôr do sol ao outro pôr do sol. Foi um momento difícil, muito marcante. Todos ficaram assustados na plataforma. Tem pessoas do mundo inteiro. A Petrobras, ela subsidia atividades contratando várias empresas internacionais. Tinha gente do mundo inteiro. E ficaram surpresos realmente com a minha decisão. Isso realmente custaria meu emprego. E realmente eu acabei saindo da Petrobras por ser fiel a Deus, no sábado. Mas a partir daí, eu iniciei minha carreira acadêmica
os resultados que você acabou de ouvir. Olha só. Então, Deus realmente tinha um plano. Ele queria que eu passasse por essa experiência. Às vezes a gente não entende por quê. Quem sabe um dia na eternidade eu entenderei melhor ainda o porquê que tudo isso aconteceu. É verdade. Muito bem, professora. Agora, então, já caminhando para o final, qual é o seu verso favorito da Bíblia, né? E por quê? Bem, na minha fase assim mais difícil, quando eu estava cursando geologia, foi uma época da minha vida em que eu deveria realmente estar muito próximo de Deus, devido aos riscos, os perigos que eu vivenciava na universidade. O ateísmo, o evolucionismo, a imoralidade, realmente faziam parte do dia a dia de alunos e professores. Então, nesse ambiente difícil, complicado, mas com excelentes professores no campo da geologia, então, eu tive o privilégio de estar em comunhão com Deus mais intimamente, ou seja, eu passava às vezes 1 hora e meia, algumas vezes 2 horas de comunhão com Deus diariamente. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria realmente, não estaria aqui. Né? E eu conheço poucos, talvez um ou outro geólogo no mundo inteiro que não foi afetado pelo evolucionismo, mesmo sendo um adventista. Os riscos são muito grandes. Então, me lembro que nessa fase da minha vida, um texto bíblico me chamou muita atenção. Eu vou ler na versão que eu tenho na minha Bíblia, é parecida com outras, mas eu gosto mais dessa. O texto é fácil de gravar. Quem realmente foi meu aluno não se esquece, porque o primeiro dia de aula eu já utilizei esse texto. Jó 28, 28. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. E eu associei esse texto, Jó 28, 28, com Gênesis 5, 24. Ou seja, no texto de Jó, a sabedoria que vem do alto é muito mais importante do que uma vasta cultura secular. Superior aos raciocínios de uma mente brilhante. É muito mais valiosa que os mais cobiçados títulos acadêmicos. A sabedoria que vem de Deus é tudo isso. E a segunda parte do texto. Apartar-se do mal é inteligência. Qual a aplicação que eu fiz para a minha vida? O privilégio e a bênção de utilizar a inteligência para me desviar dos caminhos que colocarão em risco minha integridade moral e espiritual. E, para mim, esse texto foi vivenciado pelo meu personagem bíblico predileto, né? Enoque. Ele realmente andou com Deus, ele viveu realmente esse texto de Jó 28 e 28. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas que eu acho muito importante. Você poderia nos dizer, em sua opinião, por que o criacionismo, por que é importante que a Igreja Adventista defenda, promova o criacionismo bíblico? No que isso implica na nossa teologia? É fundamental, inclusive, como adventista, nós sabemos isso, muitas vezes até nos esquecemos da prioridade nossa como adventistas nesse mundo. Ou seja, Ellen White fala várias vezes que nada deveria desviar nossa atenção do nosso principal objetivo como adventista do sétimo dia. Qual seja, pregar a primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Tá? E a primeira mensagem angélica deixa claro o criacionismo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, note, a primeira parte, adorar aquele que fez a terra, o mar, o céu, isso realmente retrata o Deus Criador. E a parte final, e as fontes das águas. Pouca gente pensa nisso. Por que não fala como está em Gênesis? Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa última parte me remete a Gênesis 7:11. E as fontes do abismo se romperam durante o dilúvio. Então, essa minha primeira mensagem angélica está chamando atenção para o dilúvio. Que o próprio Jesus mostrou a importância de acreditar no dilúvio. Né? Mateus 24, 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Então, essa analogia é fundamental para nós cristãos. Então, o criacionismo realmente é parte integrante do Evangelho eterno
está realmente bastante explícito nas 3 mensagens angélicas. É verdade. Agora, suas palavras finais para quem for assistir esse vídeo. O senhor quer deixar um testemunho, um conselho? Ok, eu só posso realmente agradecer a Deus pela vida que tem me dado. E continuo trabalhando, mesmo aposentado, e pretendo ainda, enquanto tiver vida, saúde, disposição, continuar o trabalho. Tenho propostas, tenho sonhos ainda a serem realizados. O mais próximo é meu livro, meu segundo livro, que está praticamente pronto. E eu só tenho que agradecer a Deus. E para isso eu vou usar realmente as palavras do salmista, no Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E qual o título do livro que o senhor falou que vai ser lançado agora? Ele tem um título geral e um subtítulo. Um título geral. Meu primeiro livro foi Uma Breve História da Terra. Né? Ele já está esgotado, as 2 edições. Agora, o segundo livro, A Grande Extinção em Massa. E o subtítulo é Evidências e Implicações da Maior Tragédia Ambiental da História da Terra. Dá para saber já que eu estou falando, né? É Onde eu queria verdade. chegar, né? Muito bem, professor. Queria agradecer muito por ter aceito o nosso convite, disposto um pouquinho do seu tempo para compartilhar a ação de Deus na sua vida e, através do Senhor, na vida de outras pessoas, na promoção de uma causa tão importante, né? Muito obrigada. O prazer foi meu, a alegria foi minha. E você está sendo privilegiada também, Júlia, É onde você verdade. está. Então, Deus realmente é muito bom. Eu agradeço a oportunidade de poder realmente participar desse projeto de vocês. E que Deus também abençoe você na sua vida pessoal e profissional.